fenômeno nas redes sociais, especialmente no canal do YouTube, que virou um canal realmente muito popular, o Mamãe Falei, esse é o nome do canal dele, que traz conteúdos questionando políticos e especialmente os de esquerda e suas posições. Assim foi o começo. Arthur faz parte do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, se declara um liberal e sai candidato pelo Partido Patriotas à Prefeitura de São Paulo, tendo como vice uma mulher, Adelaide de Oliveira, porta-voz do movimento Vem Pra Rua, que defendeu o impeachment da nossa Dilma Rousseff em 2015. Ele foi o segundo deputado estadual mais votado do estado de São Paulo, perdendo só para Janaína Pascoal, mas acabou sendo expulso pela sigla DEM em 2019, acusado de infidelidade partidária. Foi o segundo deputado mais votado. Realmente os números são expressivos, quase 500 mil votos. Popular entre os mais jovens, ele tornou-se conhecido pelas polêmicas e provocações em que se envolveu com outros políticos veteranos, chegando em alguns casos a agressões físicas, verbais e empurrões. Entre as polêmicas mais recentes, além do discurso onde chamava esquerdistas e petistas de vagabundo, houve críticas ao padre Júlio Lancelotti, que defende pessoas de rua, o bate-boca com Ciro Gomes, quando o Ciro Gomes parece que deu um safanão nele, insinuações de que o candidato do PT, Gilmar Tato, teria ligações com o PCC, isso foi discutido aqui, inclusive, com o próprio Tato, e hoje mesmo o advogado do MBL entrou com mandato para recolher todo o material de campanha de Celso Russomano, que estava irregular, de acordo com a legislação eleitoral. Arthur não tem papas na língua, usa essa estratégia para atacar todos os outros candidatos nessa eleição. Quase uma metralhadora giratória, como se diz, para mostrar que todos são farinha do mesmo saco. Será mesmo? E como é que é o seu plano de governo para a cidade de São Paulo? Será que ele tem experiência e maturidade para ser o gestor de uma cidade complexa como a nossa, de 12 milhões de habitantes? Arthur largou o curso de engenharia química antes da conclusão. Foi dono de posto de gasolina, estacionamento, empresa de sucata, transportadora, uma construtora, mas, desiludido com os destinos do país, resolveu apostar todas as suas fichas na política. Sem modéstia, diz que tem a melhor proposta para São Paulo e que é, sim, copiado pelos adversários. Fala num plano diretor flexível para a cidade. Fala em educação 365 dias para os alunos, tecnologia em saúde, fim da indústria de multas, polícia municipal mais equipada e armada, corte em cargos comissionados. Vamos conhecer o plano de governo do Arthur Duval, o Mamãe Falei? Arthur, aqui nós temos uma regra. Para todos os candidatos, a gente faz a mesma pergunta, para começar. E a pergunta é a seguinte, gostaríamos que você respondesse. Por que é que você quer ser o prefeito de São Paulo? Né? Foi? Foi. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Na verdade, eu ouvindo a minha apresentação aqui, eu não votaria em mim, né? Eu não votaria nesse cara aí que só arruma briga e ficou desiludido com as coisas e resolveu apostar na política. Na verdade, eu vejo as coisas de uma forma um pouco diferente, né? Por que eu quero ser prefeito de São Paulo, inclusive? Eu já estou cansado, né? Eu nasci aqui em São Paulo, cresci aqui, trabalhei aqui, ganhei dinheiro aqui, sou bem-sucedido na iniciativa privada. A história é justamente essa, né? Em 2014, quando a Dilma ganhou, eu falei, bom, vou embora, para mim não dá mais, né? E aí eu comecei a ver que as pessoas estavam realmente falando de política e resolvi abrir um canal no YouTube, sem nenhuma pretensão, e o canal deu certo. Aí eu falei, não, vou ficar. E em 2018 eu resolvi disputar a eleição, sem nenhum centavo de fundo partidário, me tornei o segundo deputado mais votado e o deputado mais barato da história, tá? Eu sou o deputado que não gasta nem um centavo ali de verba de gabinete, contrato menos assessores do que os outros, não uso motorista, auxílio moradia, etc, etc. E estou fazendo a minha campanha aqui, sou o único candidato que está fazendo a campanha para prefeito sem fundo eleitoral, né? E eu, de fato, não aguento mais viver numa cidade como São Paulo, que tem potencial para ser uma cidade de primeiro mundo, né? A gente pode ter aqui tudo que a gente tem no exterior. A gente gosta de viajar para Paris, para Barcelona, para Buenos Aires,
para ter as coisas que a gente pode ter aqui. E a gente, estudando a cidade, estudando os temas, você vê que a gente não tem, não é por falta de iniciativa, não é por falta de pessoas querendo trabalhar e conquistar, é por travas burocráticas, por maus gestores que nós tivemos, né? E, de fato, eu tenho um pouco até de vergonha de mostrar ali os candidatos a prefeito que a gente tem, não só nessa eleição, mas acho que desde a redemocratização. Portanto, eu acho que a gente tem, de fato, aí a chance histórica de fazer algo diferente. Temos, inclusive, a revisão do plano diretor agora em 2021, e eu pretendo falar bastante de São Paulo e das minhas ideias aqui. Muito obrigado. Arthur, a gente fica impressionado porque você traz, de um lado, uma energia jovem, né, da renovação, de dizer, olha, todo o resto é farinha do mesmo saco, como eu disse, da abertura, e eu trago uma coisa nova, que é eu não roubo dinheiro, eu não gasto dinheiro do povo, e eu vou, então, cheio de intenções, fazer uma grande revolução. A gente sabe que a cidade de São Paulo é uma cidade que tem problemas muito complexos, muito difíceis, e a grande e primeira dúvida é que, sabe, o mundo está cheio de boas intenções, mas você tem condição e tem alguma informação para ser um bom gestor público, por exemplo? Né? Será que só de boas intenções né, a Prefeitura de São Paulo será resolvida? Sim, na verdade, vamos lá, eu em nenhum momento, tá, eu trago esse aspecto de que eu sou jovem, por isso eu sou bom, né? Muito pelo contrário, eu acho que tem muita gente que é boa justamente por ter mais experiência do que eu. Se você vê, inclusive, na história da política brasileira, eu poderia citar vários nomes aqui, por exemplo, Roberto Campos, que são exemplos de grandes políticos, enquanto eu tenho vários políticos jovens, inclusive mais jovens do que eu, que são colegas meus na casa, que as ideias e os projetos são justamente o que a gente costuma chamar, né, de velha política. Eu nem gosto muito desse termo. O que acontece é o seguinte, Silvio, olha só, o que a gente gosta de fazer aqui? De transformar justamente esse discurso subjetivo, esse discurso de lista de desejos em ações objetivas. Então, eu vou dar exemplos aqui para você, não só da minha própria vida, mas da vida pública que a gente conseguiu mostrar e, de fato, apresentar resultado, né? Eu não só sou empreendedor e tive sucesso na iniciativa privada, né? Na iniciativa privada não adianta só você chorar e apontar o problema, você tem de resolver, né? Não só sou bem-sucedido na iniciativa privada, como se você pegar, por exemplo, a PEC do teto em 2016, vamos dar esse exemplo. A gente estava, vamos lembrar aqui o cenário. A gente tinha um governo extremamente impopular, que era o governo do Michel Temer. As pessoas entendiam a PEC do teto como um corte no investimento em educação e saúde, e a gente tomou para si essa responsabilidade de traduzir isso, né? Qual foi o resultado? Além, é claro, do meu resultado pessoal de crescer com isso politicamente, mostrar isso para as pessoas. A PEC do teto acabou passando com aprovação popular, né? Eu digo mesmo aqui para a reforma trabalhista, digo mesmo para a reforma da Previdência, inclusive, né? Em 2017, quando a gente defendia a reforma da Previdência, fomos taxados, inclusive, de sermos vendidos para o Temer, enquanto membros do atual governo, o próprio filho do presidente falava que não existia déficit da Previdência, a gente tomou para si também a missão de traduzir isso e transformar isso em uma pauta popular, e conseguimos. Nós hoje conseguimos traduzir conceitos complexos em coisas palpáveis. E hoje, Silvia, você vê, eu falo tanto de plano diretor, né? Uma coisa que quando você vai falar de cidade, é justamente a coisa mais importante que tem para se falar é plano diretor. E se você pegar da redemocratização até agora, nenhum candidato trouxe esse tema à tona com tanta veemência. Eu converso bastante com o Raul Justilores, né, da Veja São Paulo, ele inclusive é um urbanista maravilhoso, eu concordo com 99% das teses urbanísticas dele, e ele me falou, olha, Arthur, eu nunca vi tanta gente tão jovem se interessar por um assunto tão técnico e pouco sedutor como plano diretor, né? Portanto, de fato, eu acho que a gente tem essa capacidade de comunicação, essa capacidade de fazer e a capacidade de execução. Eu quero lembrar que, diferente do discurso, né, que eu não gosto de usar essa expressão, do pessoal que bate no peito e fala que é nova política, eu não acho que bater na mesa e bater de frente contra tudo e contra todos seja o caminho, né? Muitas das vezes as pessoas me encaram como um moleque brigão ou uma caricatura de um político que quer aparecer, mas não é nada disso. Inclusive, eu peço a todos que tiverem um tempo e um pouco de paciência, que, por favor, leiam meu plano de governo ou procurem as minhas sabatinas, principalmente as mais técnicas, para a gente discutir a cidade de uma maneira bem séria. Então, a gente quer conhecer quais são os seus projetos. Se bem que hoje eu passei o dia com você, passei o dia nas suas redes sociais, vendo seus vídeos, vendo seus Instagrams, e você é briguento, não vem não que você fica falando de propostas. Aliás, seu último post hoje fala isso. Sabe, você manda brasa.
porque eu sei que essa é uma maneira direta de se comunicar com o público já conquistado, que não é pequeno, é um público que você vê conquistando ao longo da vida. Agora, eu sei que você precisa dos mais velhos, né? Não só dos 50 mais, mas imagino que dos 45 mais. Então, você vai ter que criar pontes, vamos dizer, mais estáveis para que essas pessoas, que somos nós, entre outros, acreditemos que você não é só um espalha-brasa, tá certo? Porque Não, você tem total razão. Você tem total fora o razão. seu Inclusive, nome. Fora esse negócio de mamãe falei, quer dizer, sabe, a gente que nunca ouviu falar, o que é isso, sabe? Aí que eu, sabe, mamãe falei, parece não é da sua época, mas teve uma época que nem é da minha, para dizer a verdade, o pessoal votava no rinoceronte, o outro votava no, né, essas coisas meio histriônicas. Quando a gente ouve você falar, a gente vê que você fala A com B e B com C. Quer dizer, não é que você é um maluco, mas você se usa dessa estratégia de marketing para chamar atenção. Ou na verdade é o seguinte, assustar, Silvia. né? Quer dizer, as duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade é o seguinte, se você pegar, por exemplo, o meu canal de YouTube, que é de onde eu surgi, né? Eu faço vídeo, eu tento fazer pelo menos vídeo todos os dias, no mínimo 20 vídeos por mês. Então, se meu canal tem 5 anos, né? Você tem ali mais de 1000 vídeos. Se você pegar dos mais de 1000 vídeos que eu tenho, eu te garanto que mais da metade deles, com certeza, são vídeos propositivos. Agora, quais são os vídeos que furam a bolha? Quais são os vídeos que o tornam conhecido? São os vídeos, de fato, de conflito. Então, posso dar um exemplo para você. De todos os discursos que eu fiz na Assembleia Legislativa, né? Quais são os mais famosos? Justamente aqueles que têm confronto, justamente aqueles que você, muitas vezes, acaba sendo mais polêmico. Acontece que a polêmica pela polêmica, ela é vazia. Ela não te leva a ter credibilidade suficiente para você sustentar, para você parar em pé. Então, o que a gente mostra, justamente, de fato, muitas das vezes eu furo a bolha com vídeos mais chamativos, mas quando você vai buscar, você vê que tem base, não é um negócio, como eu falei, não é a polêmica pela polêmica. Agora, sim, no caso do nome, o que aconteceu, né? Quando eu abri meu canal, isso em 2015, eu queria um nome diferente, porque ia falar de assuntos realmente muito pouco sedutores, né? Imagina eu, um cara completamente anônimo, querendo falar de FGTS para as pessoas, querendo falar de reforma da Previdência. Se eu abrisse um canal, e na verdade, a primeira ideia de nome que eu tive era Capital Humano, né? Aí eu descobri depois que o Jim Einstein tinha um programa, na verdade, com esse nome. Eu falei, esse nome tá muito sério, e eu criei o canal Mamãe Falei. O nome foi, sem querer, uma estratégia de marketing tão acertada que hoje eu sou mais conhecido como Mamãe Falei do que como Arthur Doval. Inclusive, o início da minha campanha para prefeito não tinha o nome Mamãe Falei. Ele vinha como Arthur Doval, e aí, de acordo até com institutos de pesquisa e com sugestões de pessoas até grandes da mídia, né? Eu voltei com... a sugestão que me fez mudar de ideia mesmo, que eu falei, agora eu vou mudar mesmo, foi a do Datena. Eu estava numa entrevista com ele ao vivo, ele falou, Arthur, posso te dar uma sugestão? Coloque o nome Mamãe Falei. Quando eu falo para as pessoas aqui do Arthur Doval, ninguém conhece. Quando eu falo do Mamãe Falei, todo mundo conhece e ainda tem uma boa impressão. Então eu coloquei lá, Arthur Doval, Mamãe Falei, para que as pessoas associassem, né, com quem estavam falando. Mas, de fato, a história é essa. Não adianta eu vir aqui com um nome muito sério e tradicional, como, por exemplo, o nome Bruno Covas ou Celso Russomano, e ter as mesmas propostas demagogas de anos e décadas que a gente está encarando aí. O candidato que eu falei que chamava muita atenção era o tal do Cacareco, né? O Lula fez isso também, né? Se batizou de Luiz Inácio Lula da Silva. Quer dizer, esse vamos dizer, é uma alternativa que muitos políticos fazem quando eles se tornam mais conhecidos pelos apelidos do que pelo próprio nome. Agora, o seu é esquisito, não é que é esquisito, mamãe falei, quer dizer o quê? A gente não sabe o nome do canal, o nome de alguém, né? Eu acho que o povo que não te conhece fica querendo entender justamente o que você tem para dizer. Como nós temos aqui uma boa oportunidade, com tantas formadoras de opinião e convidadas, vamos saber um pouco o que você quer fazer se você for eleito prefeito de São Paulo. Né? A primeira coisa é a piadinha que tem nas redes sociais do Arthur, que é muito engraçado, porque o pessoal que segue ele é divertido, né? Às vezes grosseiro, às vezes mal educado, às vezes meio... Mas tem gente muito engraçada. E uma das coisas mamãe, vou tomar o 51, porque, né, o número dele de candidato é 51, então se vão tomar pinga, não vão tomar. É muito engraçado. Tem vamos dizer, uma alegria o eleitorado do Mamãe Falei que é bacana de ver, que são os jovens, né, bem jovens, participando e querendo entrar na política e querendo acreditar na política. Isso é um mérito que ninguém pode tirar dele. Isso é bacana, isso é uma coisa interessante que você traz. Mas vamos falar do seu plano de governo. Vamos começar. Que história é essa de fazer um plano diretor flexível? Que história é essa? Vai ser uma bagunça?
Não, o que acontece aqui em São Paulo, né? Na verdade, quando a gente analisa a história de São Paulo, você vê que a cidade ela não cresceu, ela não era uma cidade grande, né? São Paulo é um mito dizer que São Paulo sempre foi uma cidade grande e é um mito dizer que São Paulo cresceu sem planejamento. São Paulo cresceu com excesso de planejamento e planejamento errado. Quando você pega, por exemplo, o início do século XX, né, a cidade não era tão grande assim, ela começou a crescer de maneira exponencial, e nos anos 50 a gente teve uma cidade extremamente grande, que crescia muito, era um polo cultural, a gente já tinha tido a Semana de 22, São Paulo era, de fato, o centro do Brasil. E a gente teve um plano diretor, né, que foi o primeiro deles, feito pelo prefeito Anhaya Mello na época, que, ao meu ver, é um plano diretor elitista, é um plano diretor moralista e, desculpa a palavra forte, mas é um plano diretor babaca. Tá? A gente, inclusive, restringiu a construção de unidades de apartamento menores de 82 metros quadrados, porque, segundo o prefeito, né, unidades de apartamento menores de 82 metros quadrados não eram para se criar famílias, era para se ter fornicações. E como São Paulo não podia ser uma cidade de fornicações, a gente restringiu esse tipo de construção. Depois, em 1972, a gente teve um segundo plano diretor ainda mais desastroso. A gente dividiu a cidade em 8 zonas e acabou com o potencial construtivo dos terrenos. Nós limitamos alturas, criamos recuos e a gente cometeu um erro histórico aqui. Tá? A nossa cidade, a demanda habitacional da cidade, quando chegam aqui os imigrantes, essas pessoas não somem, né? Essas pessoas não vão embora. Se você pegar o slogan do plano diretor de 1972, é assim: São Paulo não pode crescer. Acredite se quiser, o nosso plano diretor, que baseou todos os outros planos diretores que nós temos até hoje, o slogan era: São Paulo não pode crescer. Então, nós empurramos as pessoas para as regiões mais periféricas daqui. Foi aí, inclusive, que você tem a criação e o surgimento de diversos bairros que hoje estão em situações calamitosas. Hoje, o que a gente vê, né, se você pegar nos últimos 20 anos, todos aqui que estão nos ouvindo provavelmente moram em algum bairro bom, né? Algum bairro do centro expandido. Quando eu falo centro, não estou falando de Praça da Sé e Cambuci, estou falando aqui desde onde eu moro, Tatuapé até Vila Mariana, enfim, os bairros onde você tem mais metrô, mais árvore, mais asfalto, mais escola, mais UBS. Os melhores bairros de São Paulo, nos últimos 20 anos, presta atenção nessa informação que eu vou dar, perderam população. Não, é literalmente isso. Hoje, o bairro que você mora tem menos gente do que ele tinha 20 anos atrás. Aí você fala, não, então a cidade está encolhendo. Não, a cidade está crescendo exponencialmente. Onde estão indo essas pessoas? Essas pessoas estão indo para a periferia. Se você pegar bairros como, por exemplo, Parelheiros, Engenheiro Marcilac, Brasilândia, as pessoas estão se acumulando. As densidades de São Paulo não estão nas regiões centrais. As maiores densidades estão nas áreas periféricas. Isso é um erro, assim, grotesco em termos urbanísticos. E aí, quando a gente vai ouvir as propostas dos candidatos muito sérios, com nomes tradicionais, inclusive, você vê ali o cara falando de auxílio, você vê o cara falando ali de lista de desejo, de ser a favor da paz mundial e contra a fome, não sei o quê, e você não vê um plano objetivo para isso. Então, o que eu trago objetivamente? São Paulo tem uma chance histórica agora, que é a revisão do plano diretor na próxima gestão. Tá? Eu quero salientar que essa revisão ela é feita uma vez a cada 10 anos. Portanto, se não fizermos agora, só em 2031, para a gente discutir de novo um novo plano diretor. E o que é um plano diretor menos restritivo? É um plano diretor onde você possa aproveitar a vocação do teu terreno de acordo com a demanda do mercado. Né? Se eu quero construir para cima, eu não tenho que ficar pagando CEPAC ou outorga onerosa. Né? Se eu quero ter fachada ativa, se eu quero ter uma cidade mais parecida com Paris, com Barcelona, com Nova York, eu não posso ter a obrigatoriedade, por exemplo, de você ter uma farmácia e você ter que fazer um recuo para construir sua farmácia. Né? Então, um plano diretor mais flexível, com leis de zoneamento, que são suas derivadas também mais flexíveis, é fundamental para que você traga as pessoas para a região central e, de fato, faça com que as pessoas vivam a cidade de uma forma mais inteligente. Mas, Arthur, você não vai transformar a cidade numa cidade completamente desfigurada? Quer dizer, totalmente... o termo, eu ia usar um termo forte aqui, mas... À vontade, por favor. Estuprada, quer dizer, pelas necessidades do mercado? Sabe? Então, está na moda, né? Por exemplo, está na moda um tipo de construção, aí você não respeita recuo, não respeita nada, e de repente, sabe, você tem uma cidade inteirinha invadida por investidores imobiliários, por exemplo, que não tem o menor cuidado com coisas básicas, por exemplo. Quer dizer, de repente, você tem que ter leis e regras ou não?
Silva, você acreditar num plano diretor mais permissivo não significa viver numa anarquia, né? Eu quero lembrar que quando você pega as cidades que a gente gosta de visitar, né? Então vamos pegar, por exemplo, Barcelona, vamos pegar Hong Kong, vamos pegar Singapura, vamos pegar Manhattan. São planos diretores exemplares, né? Você não tem ali limite de altura, você não tem recuos e pela própria a demanda humana, você tem muito mais áreas verdes do que você tem, por exemplo, em Sapopemba, aqui do lado da minha casa, que você tem um adensamento gigante e você não pode ter verticalização. É um mito achar que a especulação imobiliária é algo ruim e o lucro vai destruir a cidade, muito pelo contrário. As melhores cidades, as cidades com maiores IDH, são justamente as cidades onde você tem mais permissibilidade na construção civil, tanto para construções novas quanto para construções já estabelecidas, né? Vamos dar um exemplo aqui. Se você pega hoje o IDH de Moema, né, um dos maiores IDHs do Brasil, nós estamos falando de um IDH próximo ao da Suíça, a densidade de Moema é muito baixa. Se você pegar, por exemplo, Sapopemba, como eu disse aqui, a densidade de Sapopemba é extremamente alta e você tem um IDH ruim porque você não pode verticalizar. Então, quando você pega, por exemplo, a densidade média de São Paulo, nós estamos falando ali de aproximadamente 7.500 habitantes por quilômetro quadrado. É uma densidade anormal para uma metrópole como essa. Né? Quando a gente visita Paris, Tóquio, Barcelona, Buenos Aires, Nova York... Interessante você explicar para as pessoas por que ter a densidade nas cidades é uma coisa importante, porque, obviamente, que todos os recursos de asfalto, de água, de luz, já está tudo lá instalado. Então, quando você tem mais gente ali, mais gente aproveita os recursos que a cidade já investiu naquela região. Quando você tem que esticar tudo isso para as periferias, você gasta muito mais para poder atender as pessoas. Por isso que tem tanta gente sem saneamento básico, sem luz nas ruas, sem calçamento. Então, o que ele está exatamente dizendo, quanto mais concentrado a cidade... Você já explicou. É exatamente isso. Inclusive, eu vou te falar, quando eu tive o primeiro contato com essas ideias urbanísticas, que é a mesma ideia do Paim, do Raul Justilores, do Antony Ling, eu também tive um choque, isso há uns 2 anos e meio atrás, eu tive um choque. E aí eu fui estudar essas... Inclusive, eu indico um livro muito bom para quem gosta da história da cidade, é o do Raul Justilores, chama São Paulo nas Alturas. Maravilhoso esse livro, ele conta a história urbanística de São Paulo, dos grandes arquitetos. É que eu gosto muito desse tema, né? Não quero tornar a conversa chata aqui, mas enfim, é um tema muito interessante e justamente isso. Tem que responder uma coisa nesse tema: onde é que você vai enfiar os pobres, os sem-teto, o déficit de milhares de pessoas que não têm onde morar, né? Porque essas pessoas... Eu quero saber como exatamente esse problema que a gente ataca. Em Manhattan, entendeu? Exatamente esse problema que a gente ataca. O que a gente tem hoje em São Paulo? Por uma artificialidade, por um projeto, por um plano diretor elitista que não permite novas construções, a moradia nas regiões centrais de São Paulo é muito cara e muito inacessível. Né? Vamos nos colocar na realidade de uma pessoa que tem condições de fazer um financiamento de, sei lá, 70 mil reais. Eu tenho 70 mil reais para financiar e comprar um apartamento. Você não compra nada aqui, onde eu moro, no Tatuapé, no Carrão. Imagina, se você for falar de Higienópolis, então aí que você esquece mesmo. Agora você compra um terreno aonde? Você compra ali um apartamento lá em Parelheiros. Aí você compra um apartamento. Quando a gente fala de mais permissibilidade no potencial construtivo dos terrenos, você está falando em aumentar a oferta. Você aumenta a oferta, você tem mais ofertas por um valor menor. Então, de fato, Silvia, a nossa ideia é fazer com que essas pessoas que são escanteadas da cidade, que são tratadas quase que como cachorros, você empurra essa pessoa para um lugar onde o IDH é absurdamente baixo, você não leva, né, infraestrutura sequer física de saneamento básico, que dirá social, né, de saúde, educação, cultura, segurança, é você trazer essas pessoas para a sociedade, você trazer elas para o centro, né, para as regiões centrais de São Paulo. Né? É muito comum isso, inclusive, nas cidades onde você tem um menor potencial construtivo, esse espalhamento causar trânsito, causar o caos, causar, por exemplo, mais emissões de carbono. Se você comparar Los Angeles com Nova York, você vai ver que Los Angeles é uma aberração em termos ambientais, enquanto Nova York, pelo tanto de gente que tem lá embaixo, no mesmo quarteirão, ali na cidade, faz mais sentido você ter uma demanda e prestação de serviço perto de onde as pessoas estão. Eu gosto muito desse exemplo claro. Se você vai para Buenos Aires, nós estamos falando da Argentina, que é um país que está em crise, você desce a pé do seu hotel, de onde você estiver, e você tem um restaurante, você tem um pet shop, você tem um bistrozinho, para o rico e para o pobre. Agora, o que acontece aqui em São Paulo? Se você mora em Arthur Alvim, você não tem nada.
Você tem que pegar carro para tudo, né? As operadoras de telemarketing em São Paulo estão perto da Paulista. Os operadores de telemarketing estão em Arthur Alvim. O cara tem que pegar 3 horas de trânsito todo dia para ir trabalhar. Então tá errado. A gente tem que, de fato, pensar um plano diretor mais permissivo para que as pessoas estejam mais perto dos seus trabalhos e que, para alta densidade, gere a demanda para que você tenha mais serviços ali, né? Para que a gente faça mais coisas a pé, que a gente desça e viva a cidade, não fique só dentro do nosso carro blindado com medo do ladrão. Olha, tem perguntas chegando aqui, vamos abrir as perguntas para as participantes todas. Tem uma que chegou no chat já, que é da Flávia, e a pergunta é a seguinte: se eleito e exercer o mandato, quais os indicadores que você vai usar para avaliar se teve sucesso ou não no seu mandato? Excelente pergunta. Eu acho que, em primeiro lugar, o IDH médio da cidade, né? Nós temos aqui um IDH hoje em São Paulo que se assemelha desde a Suíça até os piores países africanos, né? Se você for para Capão Redondo, você tem índices de IDH absurdamente baixos, né? O número de estupros lá, inclusive, é extremamente alto. Nós estamos falando aí de mais de 200 estupros num ano apenas num bairro. Tá? Então, melhorar esses índices é, de fato, melhorar a vida das pessoas. Então, eu pretendo diretamente atuar no plano diretor. Eu pareço, às vezes, uma pessoa com uma ideia fixa, mas é que, de fato, é a coisa mais importante para se tratar de cidade, para que a gente melhore todos esses índices. Carolina Varela quer fazer uma pergunta também. Vamos lá. Está sem áudio, Carolina. Tá. Oi, boa noite, Arthur. Tudo bem? Olha só, você, resgatando um pouco a penúltima pergunta, você defende uma atuação muito forte, um estímulo muito grande à construção civil. Eu gostaria de entender quais são as suas considerações em relação a temas e responsabilidade socioambiental, como geração de resíduos e tudo mais. Vamos lá, na verdade, hoje nós temos já ferramentas legais, né? Nós não precisamos passar novos projetos de lei, nós precisamos, de fato, fiscalizar e fazer com que isso seja respeitado. Agora, não dá para a gente conversar de meio ambiente e de proteção ambiental sem levar a sério o que está acontecendo, por exemplo, no extremo sul de São Paulo, né? Quando você vai para Engenheiro Marcilac, você tem, por exemplo, as áreas perto da represa, que seja ali muitas vezes com invasões do PCC lá, e desculpa falar, mas é esse nome, não tem outro, né? Invadindo ali as áreas de preservação ambiental, porque as pessoas não têm onde morar. Né? Hoje a gente trata, de fato, a demanda habitacional que chega em São Paulo de forma desumana. A gente empurra essas pessoas para a marginalidade e o PCC adora isso. Né? Então, assim, de fato, a gente tem que construir as moradias nas regiões mais centralizadas de São Paulo, como é feito em qualquer metrópole do mundo, para que as pessoas tenham mais acesso a moradias acessíveis. E aí sim, nós vamos tirar o poder de barganha que esse pessoal do crime organizado tem, e aí nós vamos estar falando seriamente de combater crimes ambientais. É uma situação um pouco tola achar, principalmente quando o cara é de direita, ele chega aqui e fala, porque eu vou pôr polícia, eu vou armar polícia, não adianta, você pode dobrar o efetivo da GCM, você pode ser amigo do governador e trazer mais PMs para cá, você pode colocar o cara com um fuzil na rua, que você não vai controlar o crime organizado enquanto você tiver tanta demanda habitacional em São Paulo. Né? E o crime organizado, eu digo não só em tráfico de droga, eu estou falando do crime organizado que atua contra o meio ambiente de São Paulo. Né? O nosso maior gargalo, a nossa maior taxa de desmatamento está no PCC, lá nas áreas de preservação ambiental. Né? Então, as empresas hoje, as grandes construtoras, as empresas que querem empreender em São Paulo, elas têm leis para respeitar e elas são ali foco de todo mundo olhando. Né? Todo mundo quer fazer uma matéria de uma grande construtora desrespeitando uma lei ambiental. Então, com certeza, eu acho que até pela própria exposição, a gente tem de parar de vilanizar a construção civil e entender ela como uma grande porta de saída, né, da demanda habitacional nas mãos do crime organizado. Acontece que as grandes construtoras foram as grandes financiadoras das corrupções em toda a história do Brasil. Né? Então, realmente... Mas aí, se a gente for pensar assim... A indústria, né, que eles têm tantos interesses em toda, né, de comissões, desde construção de estrada, até de asfalto, até de iluminação, quer dizer, são todas... Mas o Silvio, é que assim, se a gente for são considerar colegas, assim... são engenheiros, mas a gente está meio...
Não sou eu, não sou colega do Marcelo Odebrecht, pelo amor de Deus. Na verdade, quando a gente fala isso, a gente sempre tem que lembrar que tem o elemento poder público, tá? A corrupção na esfera privada, quem paga é o acionista da empresa ou o dono da empresa. A corrupção na esfera pública, quem paga somos todos nós. Então, eu não estou falando de obra pública. Em nenhum momento eu falei que a prefeitura vai construir algo. Inclusive, eu quero desmistificar isso aqui. Eu sou o cara que está trazendo a má notícia. A prefeitura não vai construir nada na próxima gestão. E não é o Arthur Duval, é qualquer um. Nós temos um orçamento de 68 bi, que vai ser enxugado em quase 9 bi, para a próxima gestão, não tem dinheiro para nada. Tá, o Guilherme Boulos gosta muito de vir aqui, falar que tem 17 bi em caixa, mentira, nós temos 15 de precatório para pagar. Tem muito dinheiro, isso eu fiquei até meio irritada, porque ele, né, tem tanto dinheiro, que eu falei, gente, se a gente tivesse tanto dinheiro assim, estava fácil, né? A prefeitura não tem que construir nada, muito pelo contrário, eu acho que a prefeitura tem que deixar a iniciativa privada livre para construir e suprir a demanda sem o dedo ali do poder público, porque aí sim você está falando de corrupção onde todos nós vamos pagar. Privatizações e concessões, qual é a sua posição? Vamos lá, a gente não pode, eu sou um liberal, sou de direita, sou um privatista, mas a gente não pode ser um liberboba, não posso vir aqui bater na mesa e falar, vou privatizar tudo, não vai, tá? Eu quero lembrar que aqui em São Paulo nós não temos, por incrível que pareça, nós não temos resistência política a privatizações, todas as privatizações, que inclusive o prefeito anterior, não o Bruno Covas, o prefeito anterior, o João Dória, ele passou, ele propôs na Câmara dos Vereadores, passaram todas. Todas as privatizações passaram e elas foram travadas pelo TCM, tá? Aí é uma questão política, que ele brigou com o TCM, depois deixou o cargo para ser governador, e aí o Bruno Covas não quis privatizar nada, mas eu pretendo entregar as privatizações que já foram aprovadas, só precisam ali ter ajustes nos editais para que o TCM aprove. Patrícia Cardoso de Mello quer perguntar. Boa noite, Arthur. Eu me preocupo um pouco com essa história do plano diretor. Eu sou arquiteta também e eu fico meio com a orelha em pé. Desculpa voltar nesse assunto, mas essa coisa que você diz de aumentar o coeficiente de aproveitamento dos terrenos e aumentar também os gabaritos das construções, eu fico um pouco preocupada porque eu moro na Pompeia e a gente já está com um problema muito sério lá de trânsito. Aumentou muito o número de construções, ninguém consegue se movimentar mais, e eu penso que, eu acho uma coisa um pouco meio ilusória essa coisa, porque eu acredito que a população mais pobre, ela não vai conseguir vir para esses bairros, porque hoje eu já vejo apartamentos de 20 metros quadrados na Pompeia, custam 500 mil reais. Então, assim, eu acho... 20 metros quadrados? 20 metros quadrados. São apartamentos, eles chamam de estúdios, né? São quase quartos de hotéis, estão sendo vendidos a 500 mil reais em perdizes. É uma coisa absurda. E eu tenho medo que, com isso, o que vai acontecer são as construtoras deitar e rolar com essa liberdade que eles vão ter de aproveitamento total do terreno. Os recuos, eles têm sua utilidade por conta de insolação, de ventilação, de qualidade de vida das pessoas dentro dos imóveis, que é uma coisa que nós arquitetos lutamos muito. Então, não são coisas assim sem sentido. Então, eu fico um pouco preocupada com isso, então eu queria te perguntar se vai ter uma equipe de arquitetos que vão estudar tudo isso, ou se vai ser uma coisa assim, meio de qualquer jeito. Eu fico um pouco preocupada. Será que não seria melhor investir nos lugares onde já tem esse adensamento de população e trazer toda essa infraestrutura para eles também, ou do que criar mais problemas nos bairros que a gente já está com problemas? Vamos lá, Patrícia. Eu acho que não vai resolver muito. As pessoas não vão conseguir comprar imóveis nesses bairros. Patrícia, vamos lá. O que você acha que é mais fácil? Vou começar pelo final. Você acha que é mais fácil a gente levar rede de esgoto, UBS, escola, equipamentos culturais para todos os bairros periféricos de São Paulo? Ou é mais fácil a gente pegar a nossa densidade média aqui das áreas centrais, que é extremamente baixa, eu estou falando de 3 vezes mais baixa do que qualquer cidade desenvolvida do mundo, e fazer com que as pessoas cheguem aqui? Com certeza é muito mais fácil fazer com que as pessoas cheguem aqui. Agora, bom, tudo bem. Então, assim, na verdade, o que acontece... vamos lá, Patrícia. O que acontece é o seguinte, quando você diz, por exemplo, é contra-intuitivo, tá? Não adianta eu falar assim, nós vamos encher a cidade de prédio com uma lei de zoneamento burra, não tem como. Nós temos que fazer um conjunto, né, um plano diretor, ele tem que ser bem moldado, né,
tomando como modelo cidades que deram certo para que o negócio seja bem feito. Eu vou dar um exemplo para você. Se a gente pegar hoje, por exemplo, os prédios de Moema, por que tem muito trânsito em Moema? Porque se você pegar, por exemplo, os andares térreos desses prédios, que são os andares onde você tem o lugar mais valioso da sua cidade no andar térreo. Hoje, basicamente, eles são utilizados de que forma? Você põe um muro e para dentro tem carro ou área de lazer daquele espaço privado. Está errado. Nós temos de fazer leis de zoneamento que permitam, junto com a falta de limite de altura e a falta de limite de recuos, que a gente tenha, por exemplo, construção ou aproveitamento de imóveis de uso misto, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Um dos grandes orgulhos de São Paulo é o Copan, outro é o Edifício Itália, outro é o Conjunto Nacional. Todos eles são imóveis de uso misto, onde você faz um uso muito mais inteligente do andar térreo. Você põe ali uma calçada quase que absorve você. Se você pegar o Conjunto Nacional, até a própria, dentro do Conjunto Nacional, você vê que é o próprio pavimento é o mesmo da calçada, que é justamente para você não perceber e você entrar. E você olha, aí você está trazendo um conceito que é um conceito de olhos ativos, né? Que é de fachadas ativas, de olhos da rua. Você vai ter mais adensamento com o uso inteligente do andar térreo, né? A ideia aqui é fazer com que você tenha um quarteirão com muita gente, e aí faça sentido, naquele entorno, você ter uma demanda para que você tenha oferta da prestação de serviço. Então, se eu tenho muita gente morando no quarteirão, faz sentido, por exemplo, eu abrir um pet shop ali. E aí, quando eu quiser levar meu cachorro no pet shop, eu desço a pé e vou no pet shop, que é o que a gente tem em cidades que se desenvolveram assim, né? Quando eu pego, por exemplo, um conjunto de 6 quadras, e nessas 6 quadras você tem muita gente ali morando, faz sentido você ter tudo ali. Mercado, cabeleireiro, tarará, tarará, e você começa a descer e viver a cidade a pé. Hoje, eu vou te falar, eu moro no Tatuapé, que é um bairro que tem bastante construções, mas não o suficiente. Tudo que eu faço aqui, eu pego o carro, tudo. Eu vou cortar o cabelo, acabei de falar que eu fui cortar o cabelo, tô falando em off aqui pra vocês, estava cortando o cabelo fazendo uma entrevista. Eu fui de carro e não tinha lugar para parar. Aí eu preciso ir no mercado, aí precisa ter estacionamento. Então, isso não ocorre. E quando você pega as cidades onde o plano diretor é mais permissivo, novamente, não por uma demanda artificial, mas por uma demanda humana, você não vê uma parede colada na outra, né? Eu não quero comprar um apartamento que ele fique na sombra o dia inteiro. Então, é natural que as áreas mais livres para a construção tenham, inclusive, mais áreas verdes. Se você pegar, por exemplo, Singapura, Dubai, são cidades que cresceram agora, na metade do século XX para frente, não estou nem falando de cidades históricas, falando de cidades que cresceram da metade do século XX para frente, com planos diretores mais permissivos, o que você vê não é um fenômeno de grandes blocos de concreto fazendo sombra nas ruas e as pessoas vivendo com aquele conceito antigo de miasma, né, do ar velho. Não é nada disso. Você vê justamente o contrário. Você vê o uso mais inteligente do terreno. Aqui em São Paulo, nós temos... esse livro é muito interessante, São Paulo nas Alturas, que ele vai contando algumas aberrações arquitetônicas que nós temos. Por exemplo, os bolos de noiva, né, que é para se adequar ali à legislação, etc. Então, uma legislação mais permissiva, eu quero desmistificar aqui. É difícil tentar desmistificar em tão pouco tempo, mas, em primeiro lugar, não é anarquia. Não é você chega lá e você faz o que você quiser. Sei lá, você constrói uma usina nuclear do lado de uma escola. Não é isso. Em segundo lugar, eu estou tomando como base, não é achismo e não é teoria, é justamente o que deu certo ao redor do mundo, e são teorias de grandes urbanistas, né? E olha só que coisa interessante, não é nenhuma questão ideológica, né? O próprio Raul Justilores, que eu te falo, ele é um cara bem mais alinhado com a esquerda, né? De fato, nós estamos trazendo evidências que mostram, inclusive aqui no Brasil, Goiânia é um exemplo, que quanto menos você restringe, mais inteligência você tem na cidade, né? Um erro urbanístico, por exemplo, Brasília foi planejado de uma maneira completamente errada, né? Tudo que você vai fazer em Brasília, você tem que pegar carro, tudo. Você tem um quarteirão residencial. Esqueceram o povo, né, para atender todas aquelas pessoas, então você tem Ceilândia tudo em volta, né? Esqueceram um pequeno detalhe que tinha que ter o povo morando em Brasília, né? Não era só nem população no lago. Mas vamos falar de São Paulo. Vamos falar de outros temas? Senão, olha, nós já estamos um tempão aqui, eu não quero perder a oportunidade. Você tem outras ideias para fazer como prefeito? Tem educação, que é a história de 365 dias de aula, que você quer usar a escola para dar aulas extracurriculares nos finais de semana e nos feriados no fim. Quer que eu explique um pouquinho? Explica, vamos tentar fazer mais rápido, porque senão vai acabar o nosso tempo aqui, e aí a gente não vai ter esgotado. Tá ótimo. Vou ser bem rápido. Na verdade, a ideia da escola é a escola... Também, né, Noca? Depois a Noca já entra fazendo a pergunta.
Tá? É a escola 360, né? A escola, quando você pega a maior demanda das mães da periferia aqui em São Paulo, é basicamente o seguinte: o que meu filho vai fazer no final de semana? Porque muitas vezes essas mães, ela tem que trabalhar, ela tem que de fato fazer alguma coisa no final de semana dela para produzir e ela não sabe o que vai ser do filho dela no final de semana. Então, essa mãe, você vai falar, eu vou construir CEL, vou construir creche, vou construir escola, você está mentindo, você não tem orçamento. A boa notícia é, a escola está pronta, né? A escola, não a escola estadual, a escola municipal, tá? A estrutura da escola municipal hoje em São Paulo, ela é muito boa. Só para você ter uma ideia, 100% das nossas quadras são cobertas, né? Então, o que nós podemos fazer, e é algo que eu já fiz um estudo, inclusive econômico, com o Hélio Beltrão, com o Arilton Teixeira, nós vamos trazer a criança para dentro da escola. Eu, quando era criança, eu pulava o muro da minha escola para jogar bola. Isso é um absurdo. A escola tem de estar aberta, né? Dentro dessa escola aberta, nós vamos dar merenda e almoço, tá? E já fiz o custo disso. O custo disso pode sair do corte de cargos comissionados em subprefeitura, tá? Nós estamos falando de mais de R$500 bilhão por ano de economia, que pode sustentar merenda e almoço nessas escolas. E dentro dessa escola, a gente pode dar não só atividades esportivas ou expressões culturais, né? Como também que teve até aquela minha fala do breakdance, que ficou polêmica, mas também trazer atividades de reforço e atividades extracurriculares. Se você pegar, por exemplo, a Ana Diniz, ela tem um projeto maravilhoso, que é pouquíssimo divulgado, infelizmente, de atividades esportivas. Ela fomenta mais de 100 mil professores de educação física para jovens carentes. Então, por que a gente não pode trazer isso para dentro da escola? Por que a gente não pode fazer parceria com o maior centro financeiro da América Latina, que é a Faria Lima, e trazer educação financeira para dentro da escola carente, né? Não estou falando aqui de ensinar o cara tesouro direto, não é nada disso. É de você dar uma aula básica de educação financeira para que o moleque de 14 anos não saia ali da escola e vá comprar um Nike Shox de R$2.000 com os juros mais caros do mundo, mas ele entenda de fato que ele tem que poupar, que ele tem que ter um planejamento financeiro para os próximos 30 anos. Então, de fato, o papel mais bonito que tem em relação à educação, a Constituição reserva ao prefeito. É o prefeito que vai transformar ou vai arruinar uma geração inteira, dependendo da tua gestão, né? E as gestões atuais, não preciso nem dizer que são catastróficas, não só pela pandemia, tá? O problema não foi nem a pandemia, né? São Paulo está atrás de 9 a cada 10 municípios em desempenho em matemática, por exemplo, com as melhores estruturas, com a melhor escola municipal aqui. Então, é de fato uma questão, é quase um clichê falar isso, mas é uma questão de gestão e a gente consegue fazer isso com pessoas que já fazem isso na iniciativa privada. A Ana Diniz é uma delas. Noca. Vai, Noca. A gente não Oi, tá te Arthur, tudo bem? Agora está me ouvindo? Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho, uma questão que sempre nos pega aqui nas nossas discussões, é a questão do aumento gigantesco que a gente está tendo de moradores de rua. Como é que você pretende tratar isso? E a questão da Cracolândia. São dois temas, mas que eu acho que são bem importantes e que pega bem perto de todo mundo. Vamos lá, pessoal. É uma ilusão o cara vir aqui, bater na mesa e falar que ele vai resolver o problema de morador de rua ou só com assistência ou com tiro, porrada e bomba. Não tem nada disso, tá? Nós temos recordes de moradores de rua em São Paulo por causa de um planejamento urbanístico completamente utópico e errado, né? Quando você expulsa as pessoas para as regiões mais periféricas, que é toda essa história do plano diretor, tarará, você está fabricando pessoas em situação de vulnerabilidade, né? E aí a gente comete um segundo erro, que muitas pessoas me criticam demais por conta dessa proposta, mas é o que funciona ao redor do mundo, né? É engraçado que todo mundo me critica e não critica a proposta em si. A gente não pode expulsar as pessoas para a periferia e centralizar o equipamento social. É o que a gente faz hoje. Onde estão os maiores e os melhores equipamentos sociais e em maior concentração? Nas regiões centrais de São Paulo. De onde vêm as pessoas em situação de vulnerabilidade? Das periferias. Então, o que nós estamos fazendo? A gente joga o cara lá para a casa do chapéu, aí quando o cara precisa de assistência, a gente tira ele, quebra os laços afetivos que ele tem com a sua família, com seus amigos de infância, com seus professores, traz ele para a Praça da Sé, joga ele lá quase que como um cachorro, onde você tem um monte de pessoa passando que nem olha no olho desse cara, dá uma sopa, um cobertor e fala, olha como eu estou sendo bonzinho. Tá errado, tá errado. Além de tudo, além de você tratar essa pessoa como um animal, além de você estar multiplicando o problema... Não entendi. Como é que você traz a pessoa até a Praça da Sé? Não entendi Você joga ela até a Casa do Chapéu, eu entendi. Mas como é que essa pessoa vem para o centro da Praça da Sé, que eu não entendi esse movimento de volta dela?
Quando vendo você só o quê? pega os equipamentos sociais da prefeitura, e eu estou falando desde as casas de acolhida, onde você tem assistência completa, de fato, que é o que deve ser feito, até as tendas, que é para inglês ver, que você dá um banho no cara, um cobertor, uma marmita e o cara morre de frio na rua, onde estão esses equipamentos? Esses equipamentos estão nos melhores bairros, está errado. Mas Você não... os movimentos de favela também oferecem isso. Quer dizer, hoje tem uma sociedade civil organizada que também proporciona isso, talvez não na mesma quantidade, mas eu sei que tem toda a periferia de São Paulo esse tipo de braço, vamos dizer, para ajudar quem precisa. Sim, Silvia, só que assim, quando você está falando de uma ONG que trabalha com dinheiro privado, você está falando ali de uma ONG que tem um custo de 60, 70 mil reais por mês, um orçamento. Quando você fala de orçamento de assistência social da prefeitura, você está falando de 1,2 bi. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, em nenhum momento eu vou criticar, muito pelo contrário, as iniciativas que de forma privada fazem essa assistência nas regiões periféricas. Esses são os verdadeiros heróis. Agora, o que eu critico é a prefeitura vir com aquele orçamento robusto de mais de bilhão e investir primordialmente nas regiões centrais. Então, eu acho que isso está completamente errado. Nós temos que fazer o inverso. Nós temos que pegar toda essa demanda habitacional e trazer para as melhores regiões de São Paulo e os equipamentos sociais levá-los para as regiões periféricas. Então, vou dar um exemplo para você. Se você for hoje no Largo São Francisco, primeiro que você não consegue nem andar, de tanta barraca e tanto morador de rua que tem lá. Aí você olha, na frente do Largo São Francisco, tem uma baita de uma tenda gigante que o pessoal dá comida e cobertor para o pessoal. Tá errado. Não é lá que tem de se fazer isso. Isso tem de estar lá na Brasilândia, isso tem de estar no Capão Redondo, isso tem de estar em Arthur Alvim, tem que estar nos bairros periféricos. Então, a descentralização do equipamento social é o que foi feito ao redor do mundo e que funcionou. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Se você vai no Central Park, você não vai ver um caminhãozinho de comida parar, fazer uma fila de moradores de rua para eles entregarem uma marmita e um cobertor. Não é isso que tem lá. Aqui, nós não podemos ter isso aqui também. Nós temos de fazer com que este equipamento social vá aonde a demanda está. Aonde a demanda está? Nas periferias. E quando você deixa a pessoa em situação de vulnerabilidade mais próxima dos seus laços afetivos, você está fomentando, de fato, a saída dela dessa situação. Né? Então, assim... Você é criticado porque as pessoas acham que você está querendo esconder essas pessoas. Não só esconder, e esse é o problema, Silvio, eu não quero entrar nesse tema, eu vou pedir para que a gente não entre nesse tema. Não nesse tema específico. Não, você está certo em perguntar, mas eu digo assim, de algumas figuras populares, tá? Como, por exemplo, e aí eu vou ter que citar o nome, eu não quero falar dele, mas do Júlio Lancelotti. Eu não concordo com as políticas que o Júlio Lancelotti defende. Eu não concordo com a ONG Craco Resiste. Eu não concordo com o MTST. Eu não concordo com o MST. Eu não concordo com essas ONGs que levam toneladas de dinheiro público para dar uma sopa e um cobertor para o cara na Praça da Sé. Não é isso que funciona. Ao longo dos anos, nós temos visto um aumento exponencial dessa população de rua. Então, algo nós estamos fazendo de errado. Não é porque aumentou a pobreza? Não é porque aumentou a pobreza? Não, esse é um dado interessante. A pobreza no Brasil e a pobreza no mundo tem diminuído. É isso que é contraditório. Quando você pega os índices de pobreza em todo o globo, vem diminuindo nos últimos 50 anos. Quando você pega no Brasil, a mesma coisa. Quando você pega em São Paulo, mais ainda. E a população de rua em São Paulo cresce. Por quê? Por causa de falta de planejamento urbanístico. Não é falta de assistência, não é falta de policial dando porrada em morador de rua. Não é isso. Não é isso. É um fracasso público. Realmente, essa questão, para todos os candidatos, nos perguntamos, não é possível, se investe tanto dinheiro, se gasta tanto, se debate tanto como atender toda essa população vulnerável e a coisa continua cada vez pior. Alguma coisa de errado tem nisso, né? Sim. Não, e todo mundo, Silvia, tem medo da polêmica. Então a pessoa vem aqui e ela fala uma lista de desejos. Olha, essas pessoas têm que não sei o que. Tudo bem, qual que é a tua proposta objetiva? Você vai aumentar o orçamento? Você não vai. Não tem orçamento para você aumentar. Você vai fazer o quê? Você vai revisitar o plano diretor? Você vai flexibilizar o uso de imóveis? Eu vou dar um exemplo para você, Silvia. Se você é um traficante de drogas, o local perfeito para você é o centro de São Paulo. Porque você vai encontrar ruas sem vida nenhuma, né? Você vai encontrar uma rua onde não tem gente circulando, onde não tem imóveis, pessoas ali explorando o potencial daquela cidade. Você vai encontrar imóveis abandonados,
seja por questão de regularização fundiária, seja porque não se acha o dono, seja porque você não consegue uma reintegração de posse, seja porque o imóvel está tombado e ninguém sabe o que fazer com aquilo. Então você tem basicamente uma fortaleza para você entrar lá, fazer o uso da sua droga, usar essas pessoas como escudo, inclusive dando rojões para que elas atirem rojões na polícia, e ainda por cima a prefeitura faz o quê? Monta uma barraca de chuveiro e assistência social do lado de onde o traficante está atuando. É tudo que ele quer. Então, assim, nós estamos indo na contramão do resto do mundo. Nós temos de descentralizar os equipamentos sociais, atender essas pessoas de forma descentralizada e completa. Um outro problema que nós temos, Silvia, é a dificuldade que nós temos de trazer essa pessoa para dentro do equipamento social por causa de regras muito rígidas. Aqui em São Paulo, por exemplo, poucos equipamentos de acolhida têm o atendimento do núcleo familiar. Então, vamos supor que você não é um usuário de droga. Você é uma pessoa que tem uma esposa e um filho pequeno, e por algum motivo você está em situação de rua. Você não consegue encontrar um abrigo que acolha o teu núcleo familiar. Você tem que separar da sua mulher, do seu filho, muitas vezes até do seu cachorro. Aí você não entra. Os abrigos aqui em São Paulo também, eles têm regras muito rígidas para você entrar e regras muito rígidas para você sair. Muitas vezes, eu vou te falar um problema meu. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade em acordar cedo. Eu não gosto de acordar às 6 horas da manhã. Como é que você vai forçar um morador de rua a entrar num equipamento social se às 7 horas da manhã alguém já vai acordar o cara? Então, nós temos que repensar tudo isso. Descentralizar o equipamento social, ofertar para atender o núcleo familiar e flexibilizar as regras. Senão você vai continuar deixando essas pessoas morrendo na rua, né? Então, a forma desumana de tratá-los é o que a gente tem feito agora. Patô tem uma pergunta, né, Patô? Oi, Arthur, tudo bom? Eu queria fazer uma pergunta sobre segurança, né? O responsável pela nossa segurança é o Estado. Para nós, sobra a Guarda Municipal. Então, eu queria saber o que você pretende fazer em relação a isso para melhorar essa condição, né? Porque eles não podem empreender, eles são mal remunerados, né? O que você pensa a respeito? Olha, Pato, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho um posto de gasolina aqui no Tatuapé. O meu posto de gasolina é do lado de uma comunidade, chama Comunidade Pau Queimado. Ninguém é assaltado aqui, né? Porque sabe que se for assaltado vai atrapalhar o tráfico de drogas ali e aí o cara vai morrer. Então aqui você não tem problemas. Aí você vai para Moema, maior DH de São Paulo, você não anda às 11 horas da noite em Moema, dependendo da rua que você estiver. E por quê? Vamos lá. Não é uma questão somente de polícia. Não adianta a gente pensar a segurança pública com essa mente quadrada de achar que, vou pôr mais polícia, vou aumentar a repressão e vai resolver o problema. Você não vai resolver o problema assim. De novo, eu vou tornar esse tema de novo, é planejamento urbanístico errado. Por que em lugares mais pobres que São Paulo, você muitas vezes se sente até mais seguro, porque você tem um conceito urbanístico diferente, você tem um conceito urbanístico de você conseguir descer e aproveitar o teu andar térreo para andar. A segurança de uma cidade com 12 milhões de habitantes não é eu chegar para você e falar, olha, nós temos 6 mil GCMs, eu vou dobrar, vou pôr para 12 mil. Não vou resolver nada do problema. A solução de um problema de segurança pública numa cidade de 12 milhões de habitantes passa por um replanejamento urbanístico, passa por fachada ativa, passa por olhos da rua. Você quer ver outra coisa burra que a gente acabou de fazer? O Bruno Covas acabou de conceder para a Zona Azul 15 anos ali para se estacionar cá. Né? Você fala, o que isso tem a ver com segurança pública? Nós estamos pegando o meio-fio, que é o ativo mais raro da nossa cidade, e nós estamos dando o pior uso possível para ele, que é você dar por uma caixa de metal de 1 tonelada parada ali, durante 15 anos. Então, como é que a gente vai discutir seriamente segurança se o nosso planejamento urbanístico vai no sentido contrário? Vai no sentido de incentivar a gente a comprar um carro blindado e se isolar do resto do mundo, da cidade. Não é certo isso. Nós temos de incentivar o uso misto de imóveis. Nós temos de flexibilizar, por exemplo, leis de escritura. Vou dar um exemplo para você. Vamos supor que eu herdei do meu pai uma casa de 4 andares. E eu quero transformar ela num restaurante retrô, que vai trazer vida para aquela rua. Eu não consigo. Eu quero fracionar as escrituras para fazer igual se faz no resto do mundo. E Londres tem muito disso. Para eu alugar cada andar para uma pessoa. Eu não consigo. Então, a segurança em São Paulo está diretamente ligada a planejamento urbanístico. A questão policial é uma questão marginal, é uma questão superficial. Em relação à polícia, é claro que eu pretendo armar mais a polícia, dar mais drones, tá, e mais câmeras para essas forças policiais. Mas é um papo muito raso eu vim aqui falar de segurança falando só de polícia, né? Então, de fato, é planejamento urbanístico.
Quer dizer, todo o seu ponto é que o uso da cidade tem que ser transformado por esse plano diretor para que, então, todo o resto seja adaptado a isso. Quer dizer, mas se você não conseguir, como prefeito, convencer os vereadores de que eles vão ter que aprovar toda essa mudança, vai ficar complicado, porque daí você vai ter que correr atrás de um prejuízo gigante. Quer dizer, todo o seu plano diretor está muito, muito centrado nisso. Como é que você vai... A sua pergunta é maravilhosa. A sua Como pergunta, é que você vai eu ouso convencer os dizer... vereadores? Porque aí tem interesses muito grandes, né, para que as coisas... Eu ouso dizer que essa pergunta é uma das perguntas mais importantes para a próxima gestão. O que acontece é o seguinte, primeiro ponto que a gente tem que desmistificar, nem todo político é vagabundo, tá? Lógico. Inclusive, eu sou conhecido por chamar os caras de vagabundo, mas eu chamo o cara que é vagabundo mesmo, né? O cara que estava lá me ameaçando de Você morte. chama os políticos, você chama a imprensa também, você gosta de xingar bastante gente. Nunca chamei a imprensa de vagabundo. Hoje à tarde que eu passei com você assistindo os seus vídeos, eu falei, pô, mas esse cara tem uma energia e uma coragem, porque você deve estar sendo processado para valer, né? Mas depois a gente fala disso. Mas eu nunca chamei a imprensa de vagabunda. Eu nunca, você pode ver, em todas as minhas falas, eu nunca adjetivo. Vagabunda não, mas de outras coisas. De tendenciosa, sim, né? Eu realmente acredito que alguns veículos de imprensa são bem tendenciosos. Quando eu pego, por exemplo, eu faço uma aliança, eu sou o segundo deputado mais votado do Brasil, de São Paulo. Eu faço uma aliança com o quarto deputado mais votado de São Paulo. A Manchete simplesmente não fala isso. Aí o Guilherme Boulos contrata um pagodeiro para cantar o seu jingle. Sai uma manchete gigante. Desculpa, a gente tem uma agenda clara ali do que a gente chama de... E eu não sou terraplanista de imprensa, não. É o comunismo, é o Jorge Soros comprando os... Não é nada disso. Eu acho que simplesmente as pessoas dos veículos de imprensa são seres humanos que têm uma agenda, e a agenda deles não é a minha, né? Agora, vamos voltar à questão da pergunta, que é basicamente como passar, não só o plano diretor, mas todas os meus planejamentos aqui para São Paulo. É um mito achar que todos os políticos são vagabundos. Nós temos, sim, uma parcela considerável que são pessoas corruptas e vagabundas de verdade, mas nós temos as boas pessoas para compor. E a boa notícia, e aí é que tá, é que diferente do Congresso Nacional, cidade, tudo o prefeito faz. Tudo, tudo. Se você é um presidente e você precisa passar uma lei, por exemplo, você tem que falar com 513 deputados do Brasil inteiro, né, que cada um vive numa realidade diferente. É muito difícil. Aí você consegue. Aí você tem que passar no Senado. São 81 senadores com 8 anos de mandato que não estão muito ligando para a próxima eleição. Então é muito difícil, é muito penoso. São Paulo é diferente. Nós temos 55 vereadores dos bairros vizinhos, cuja principal preocupação de 90% desses vereadores, isso eu não estou falando que ele é vagabundo, que ele é de direita, que ele é de esquerda, que ele não é nada disso. A preocupação do cara é o seguinte, daqui 4 anos eu quero me reeleger. Como é que eu faço para me reeleger sendo um político fisiológico? No ano da eleição, você me libera uma emenda e eu entrego alguma coisa palpável para os meus eleitores. É o que se faz historicamente aqui em São Paulo. Tanto que aqui tudo passa, para o bem ou para o mal. Aqui passa. E vou falar só coisas impopulares. Taxa do lixo, passou atropelando. Cidade limpa, passou atropelando. Restrição de cigarros dentro de ambientes privados, passou atropelando. Reforma da Previdência, essa é uma boa pauta. Reforma da Previdência no governo federal. Nós estamos falando aí de 6, 7 meses de porradaria, manifestação e tarará, passou. Reforma da Previdência em São Paulo, 2 dias passou. Reforma administrativa, passa. Privatização, passa. Tudo passa, porque constitucionalmente o prefeito de uma cidade tem muito poder. Eu tenho um orçamento na mão de 68 bi. Uma emenda de R$1 milhão para um vereador reelege ele no ano eleitoral. Você entendeu o tamanho do poder? Então, aqui em São Paulo tudo passa. Tanto que aqui em São Paulo nunca você tem a desculpa do prefeito falar, não consegui fazer por conta de ingovernabilidade. Isso simplesmente não acontece. Então dá para fazer sim, dá para fazer. Bom, temos aqui uma listinha de gente que quer perguntar. Andréia. Vamos lá, Andréia. Tudo bem, Arthur? Alô, tá me ouvindo? Tá funcionando? Tô sim, obrigado. Tá funcionando. Tá. Eu quero te fazer uma pergunta. Você está jogando todo o problema da cidade na questão urbanística. E a gente tem, por exemplo, você tem uma ótima ideia que é deixar as escolas abertas, eu até diria até universidades. Isso se faz em países como Israel, com muito sucesso. Você não precisa nem oferecer nada demais, só o fato da criança lá ter sempre à disposição uma internet de alta velocidade, um ambiente com luz propício ao estudo. Se ele quiser ir de madrugada, já está ótimo. Só que você vai ter um problema muito sério, que é o da segurança. Então, eu acho que você está minimizando um pouco essa história que você vai resolver o problema da segurança pública somente com o plano diretor. Por exemplo, eu não acho que você vai conseguir deixar essa escola aberta, eu acho que as mães não vão mandar pela questão da segurança, é uma coisa muito séria, entendeu? Eu não acho que isso é só plano diretor. Tem também a história de um Estado mais punitivo, tem o problema de os assaltos, de você soltar, enfim, não é só isso.
Então, eu gostaria de uma visão mais ampla sua sobre a questão da segurança pública, que, para mim, na minha opinião, é a questão mais importante de São Paulo, e eu não acho que você resolve isso só com um plano diretor. Na verdade, é o seguinte... Coisa que é assim... pode falar. Na verdade, é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, de leis penais, o prefeito ele não legisla sobre matéria penal, Claro, isso é tudo Congresso Nacional. E Polícia Federal, Polícia Militar e segurança, de fato, é papel do governador. Isso exime o prefeito de responsabilidade? Muito pelo contrário. O que eu estou te dizendo aqui não é que é só o planejamento urbanístico, ao contrário, é muito mais complexo o problema, você entende? Do que só policiamento. Eu estou tentando de tudo, principalmente nas entrevistas que eu dou, não parecer, desculpa a expressão, não parecer um bobo que vai achar que eu vou pôr polícia na rua e nós vamos prender bandido. Eu adoro isso, eu adoraria que fosse assim, mas não é, né? Hoje nós temos um efetivo da Guarda Civil Metropolitana de aproximadamente 6 mil homens, tá? Nós teremos de, no mínimo, dobrar isso, só que isso gera custo, isso é impossível. Nos próximos... Eu não vou vir prometer coisa que não vai acontecer. Mas você pode investir em iluminação, usar, por exemplo, a guarda municipal de uma forma mais efetiva, enfim, tem coisas que só a questão da iluminação já muda bastante, e honestamente, eu não me sinto mais segura andando em Moema do que no Jardim Ângela. Eu não sei se você tá... Também não, é justamente o contrário, André, eu tô falando que você não se sente seguro nem em Moema. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, se você pegar Moema, que é um bairro de IDH extremamente alto... Não, você falou que eu não me sinto seguro em Moema, mas me sinto na periferia, no Jardim Ângela, por causa do equipamento urbano, etc. Eu não concordo, eu acho que tanto nas periferias também é um problema muito sério da segurança, eu não acho que lá você está protegido. Não, André, na verdade é o contrário. O que eu disse é o seguinte, eu tenho um posto de gasolina do lado, e não é periferia, no Tatuapé, do lado de uma comunidade. Eu me sinto seguro andando ali, não por causa do Estado, por causa do crime organizado. Eu tô, na verdade, dando um diagnóstico de uma situação de São Paulo. É óbvio que você não vai se sentir segura no Jardim Ângela, que inclusive é um bairro que tem recorde de estupros. Tá? As periferias de São Paulo, inclusive, são recordes de violência contra a mulher. Tá? O que eu estou dizendo é que em São Paulo você não se sente seguro nem nas periferias e nem nos bairros nobres. Né? Se você pegar em Moema, você só se sente seguro, talvez andando num lugar onde tem muito bar aberto, talvez ali. Não, em lugar nenhum a gente se sente seguro. Então a gente quer saber, e dá para fazer, como eu falei, iluminação e outras ações que não... Né, que assim, André, se você pegar o bairro de Moema, é um bairro muito iluminado. A questão de segurança pública, ela, como eu te falei, ela faz parte de todo um planejamento urbanístico. Iluminação está dentro disso. Né? Quando você fala assim, eu preciso iluminar mais uma rua, é verdade, isso faz parte de planejamento urbanístico, isso não faz parte de forças de segurança atuantes. Aí você fala assim, o que o prefeito pode fazer para a força de segurança ser mais atuante? Aí eu vou ter que entrar numa questão que muitas vezes, muitas pessoas me classificam como turrão, como um cara muito, enfim, mas é de fato você fazer com que a GCM seja polícia, porque hoje, eu vou te dar o exemplo do que aconteceu, o Bruno Covas, ele proibiu a GCM de dar mata-leão no suspeito. Não estou falando de forma figurada, é literalmente. Um policial, ele não pode dar um mata-leão num suspeito. Então, o que nós temos hoje, infelizmente, é a ideologização das forças de segurança. Tá? É claro que comigo, por eu ser um liberal, por eu ser um cara mais à direita, por eu acreditar nas forças policiais, isso não vai acontecer. O que eu estou querendo passar aqui é que eu não acho que isso seja isoladamente uma solução. Né? Até pelo número que nós temos, são 12 milhões de habitantes. Se você dobrar a força policial, que nós não vamos conseguir fazer, e nenhum candidato vai conseguir, ainda assim nós estamos muito abaixo do suficiente. Então, como é que você faz para, de uma forma inteligente, trazer segurança para as pessoas? Um planejamento urbanístico onde as pessoas saiam mais na rua. Você entende? Eu não sei se eu estou conseguindo me comunicar aqui. Essa é uma tese urbanística. Quando você tem gente na rua, você tem um ambiente mais cuidado pela própria população. Exatamente. Agora, tem duas perguntas aí, uma da Estela e outra da Gabi. A Gabi fez primeiro a pergunta, depois vem a Estela. Vamos lá, Gabi. Gabi Bobrov. Cadê a Gabi? Tem que desmutar. Ela também quer fazer uma pergunta. Ela não está aí, a Gabi? O que aconteceu? Ela foi tomar água? Aqui, vou até ler, que eu até tinha esquecido que é a minha pergunta. Pode ser a Estela, então? Aqui. Ela está aqui com a gente.
Se eleito, quais seriam suas prioridades em relação aos prejuízos econômicos e educacionais que a pandemia causou? Queria saber também a tua posição em relação às escolas atualmente, né, se você tivesse agora como prefeito. Vamos lá, é fácil ser engenheiro de obra pronta, tá? Eu acho que a gente teve uma gestão desastrosa durante a pandemia. Eu entendo que a gente teve o pior dos dois mundos. Nós tivemos o espalhamento da doença e nós tivemos uma crise econômica absurda. Certeza, né? Nós Que não foi regulamentado. Ixi. Desculpa. Perdão, não, desculpa. Além disso, a gente teve uma completas atrapalhadas sucessivas. Eu vou dar um exemplo para você. O Bruno Covas simplesmente travou os principais cruzamentos de São Paulo. Isso é um absurdo, né? Depois ele voltou atrás e criou um rodízio dia sim, dia não. Um absurdo. Voltou atrás. Restringiu frota de ônibus. Um absurdo. Voltou atrás. Então, assim, a gente tem um prefeito hoje que ele não sabe o que está fazendo, tá? Desculpa ser um pouco forte assim com as palavras, mas é de fato o que acontece. E, além disso, a gente tem hoje, a meu ver, uma restrição de horários em comércio que não faz mais sentido, né? Se você, por exemplo, pega o Ibirapuera está fechado, as pessoas em volta na calçada estão aglomeradas, né? Então, eu não sou de jeito nenhum um negacionista da doença, eu não vou vir aqui falar que é só ter histórico de atleta e que é só uma gripezinha, de jeito nenhum. Eu acho que a gente devia fazer quarentena sim, do jeito certo, de uma forma curta e mais incisiva, só que eu acho que hoje, agora nós estamos no dia 3 de novembro, não faz mais sentido restrição de horário. Eu acho que tudo já deveria estar aberto 100%. E diferente até de outros candidatos, no que tange aspectos econômicos, eu não acredito em planejamento centralizado de governo. Eu não acredito. Eu não acho que, por exemplo, quando eu leio o plano de governo do Celso Russomano, que ele diz ali que vai casar o pequeno com o grande, vai dar o quê? Vai dar um médio? Eu fico imaginando assim, imagina que você é um grande empresário e você tem ali um pequenininho, né? Ai, nossa, ainda bem que chegou o Celso Russomano para dizer como vai ser a nossa relação. Eu não concordo com esse dirigismo do Estado, né? Eu vou dar outro exemplo para vocês aqui. Uma vez o governo teve uma grande ideia de empregar a geração nem, que se chama, né? Nem estuda, nem trabalha. Eles criaram um programa chamado Jovem Aprendiz. Eu tenho um posto de gasolina, tive que contratar um jovem aprendiz. O jovem aprendiz, ele tem horário restrito de trabalho, já não serve para trabalhar um turno inteiro. Aí você chama uma pessoa, né? Eu contratei uma menina de 17 anos, ultra inteligente. Ela era um mito, assim. Ela realmente, ela dava show na minha gerente. Ela era muito boa. Ela não podia mexer em dinheiro, ela não podia mexer no combustível, ela não podia nada. Aí ela falou, Arthur, desculpa, eu gosto de trabalhar aqui, gosto de você, mas eu vou embora, porque eu não posso fazer nada. Eu falei, eu também não posso te contratar pelo Jovem Aprendiz para você mexer nessas coisas. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, sempre que o governo vem com uma grande ideia de dirigir, você tá... Desculpa usar essa palavra também, essa expressão mais coloquial, você está cagando regra no que funciona, né? Eu acredito de fato que quem traz, né, esse aspecto de locomotiva para São Paulo são os trabalhadores, cara. Não é um burocrata com uma caneta na mão dirigindo a cidade. Então, em termos de aspecto econômico, eu acredito que a iniciativa privada livre faz milagres. E mais do que isso, em termos de escola, eu acho que também, eu não vou discutir algo que eu não posso mexer, né? Eu não posso mexer nas escolas hoje, mas eu acho que dia 2 de janeiro de 2021, todas as escolas deveriam estar abertas. Independentemente da situação do Covid? É que eu acho que hoje, Silvia, a gente não tem mais uma situação tão alarmada, tanto em termos de indicativos de ocupação de leitos, né, tanto também quanto profissionais da saúde disponíveis para isso. Eu não acho que hoje a gente deva restringir ainda mais o aprendizado dessas crianças por conta de uma pandemia que realmente existiu, mas que hoje não faz mais sentido. Bom, o Estado voltou às aulas hoje, né? E, enfim, não sei qual é a previsão para a Prefeitura, eles ainda estão esperando. Vamos para a pergunta da... quem que vai fazer? Estela, né, Estela? Boa noite, Arthur. Boa noite, Silvia. Então, Arthur, eu gostaria de saber o seguinte sobre as ciclofaixas e as bicicletas. Hoje, meu marido quase foi assaltado na ciclofaixa. Ele tirou o telefone para falar com a minha filha, veio uma pessoa na bicicleta e quase levou o celular dele. Ele só não levou porque o meu marido foi mais rápido. Segurou e aí o cara foi embora. Agora, nós não temos regulamentação, né, para as bicicletas. Não foi criada uma lei, né, para usar as bicicletas. E as ciclofaixas estão aí também, né? A Deus dará. Eu queria saber qual que é a sua opinião
se vai continuar, se vai ter alguma melhoria, e Sim, a sua opinião sobre isso, por favor. Olha, Obrigada. obrigado a você pela pergunta. Eu realmente acho que... Oi, desculpa, travou aqui. Eu realmente acho que a ciclovia é uma boa ideia, tá? Não do jeito que foi feito, eu tenho diversas críticas. É óbvio que quando você olha a ciclovia da Paulista ou da Faria Lima, elas são exemplares, mas tem ciclovias aqui em São Paulo que são basicamente uma tinta numa faixa estreita assim, que é quase uma ciclovia da morte. Eu acredito sim em termos ciclovia, mais do que isso, eu acredito na gente tendo um ambiente de negócios mais favoráveis para que a gente traga para São Paulo mais iniciativas revolucionárias, né? Por que a gente não consegue? Por que a gente tem tanta dificuldade em ter patinete aqui? Né? Por que a gente tem tanta dificuldade em ter aplicativo de bicicleta elétrica? Por que a gente tem tanto aplicativo? A gente tem que ter tudo aqui, tudo que a gente vê ao redor do mundo, a gente tem que ter em São Paulo. E São Paulo tem mercado e capacidade para ter isso. Infelizmente, a burocracia atrapalha. E eu não acredito, desculpa até e um pouco de encontro com a sua pergunta, eu não acredito que seja uma boa ideia o excesso de regulamentação, né? Eu não acredito que, por exemplo, ideias como emplacar a bicicleta ou exigir algum tipo de carteira para a bicicleta, que são ideias que inclusive já tramitaram na Câmara Municipal, sejam boas. Eu não acredito que... Muitas vezes a gente acha que regulamentar alguma coisa, tive uma grande ideia, vou fazer uma regulamentação e tudo vai ficar bom. Na verdade, muitas vezes você está empurrando as pessoas para a informalidade. Então, eu acredito que, para melhorar aqui, né, são duas questões separadas. Uma, nós precisamos de mais ciclovias e mais bem feitas. Ciclovia não é tão caro quanto parece e dá para realizar, inclusive com parceria público-privada. Né? Eu vou dar um exemplo aqui. Imagina você chamar uma Vivo, uma Oi, uma TIM, falar, olha, enterra os fios em tal avenida, constrói uma ciclovia em cima e você vai poder pôr um painel de LED dizendo que você construiu. Com certeza, há interesse da iniciativa privada para construir. Então, eu acredito que devam ser ampliadas e a questão da segurança, que é o que você falou, aí é uma questão mais profunda, que é como eu te disse. Claro, nós temos de ampliar as forças policiais, nós temos de fazer, aplicar um banho de lei em ordem em São Paulo, tem que ter, só que isso só não é suficiente, nós temos de fazer um replanejamento urbanístico aqui. Muito bom. Quem quer fazer uma outra pergunta? Quem quer fazer outra pergunta? Eu não consigo ver todas as pessoas, e tem muita gente com a janelinha fechada, daí a gente não sabe se as pessoas querem perguntar ou não. Agora eu queria perguntar mais uma coisinha. Vamos lá. Eu queria perguntar mais uma coisinha só. Arthur, quando a gente estava conversando um pouquinho antes, você estava contando para a gente a dificuldade de fazer uma campanha com uma turma reduzida, né? Que você o Patriota não usa o fundo eleitoral nem nada. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona isso, como foi essa opção e como é que está sendo essa experiência. Na verdade, eu não sei até se eu falei, né? Eu sou o deputado mais barato da Assembleia. Eu tenho, de fato, uma visão de que a gente tem que dar o exemplo, né? Então, quando eu estava militando, que eu estava bravo, que eu pegava trânsito na rua, ficava na enchente, eu sempre pensei, se um dia eu pudesse chegar lá, né, eu faria diferente. Então, eu não consigo, né, trair a mim mesmo. Né? Em 2018, quando eu fui me candidatar, eu tive um cheque de R$1 milhão do DEM, e eu recusei, né? E aí, bom, enfim, foi fogo e tal. E aí chegou agora em 2020, nossa, nem eu sabia que eu ia me sensibilizar tanto com isso. Aconteceu uma coisa de novo, né? Foi expulso, né, do DEM? Foi uma situação complicada. Fui expulso do DEM, porque eu falei mal do governo João Dória, enfim, toda essa situação. E esse ano eu consegui me candidatar pelo Patriota, e o Patriota me ofereceu uma bela de uma grana para eu me candidatar. Aí eu falei que eu não queria, eu falei, eu vou abrir mão, e não só eu, como todos os candidatos da minha chapa, nós vamos fazer a eleição sem um centavo de dinheiro público. Eu acho imoral, apesar de ser legal, que a gente possa pegar o dinheiro de imposto para gastar com propaganda política. Eu acho isso um absurdo. Eu acho um absurdo que eu possa pegar o dinheiro de IPTU da Dona Maria e publicar algo no meu Instagram e patrocinar com a minha foto lá sorrindo. Pelo amor de Deus, eu sou totalmente contra isso. E a nossa equipe é realmente reduzida, né? Quem me conhece sabe como está sendo penoso para mim, né? Eu emagreci 5 quilos, né? Eu tenho 1,70 m, 5 quilos para um cara de 1,70 m é muita coisa. Eu tô com cara de acabado, eu chego em casa, minha mãe fala, você tá dormindo, você tá comendo, não sei o quê, porque realmente é um negócio muito penoso. Mas a gente escolheu esse caminho, né? E de fato, o que a gente tem visto é um resultado muito positivo. Como eu falei,
eu sou um cara realmente muito polêmico, muitas vezes eu pareço ser um cara, sei lá, muito truculento, tal, mas quando você... Tem papas na língua, como se dizia antigamente, meio destemperado, assim, você fala o que vem, né? Você não filtra, você fala e aí falou. Mais ou menos, sem papas na língua é uma coisa, destemperado é outra. Na verdade, eu sempre estou controlado. Vocês podem ver que, até nos meus vídeos, nos momentos de maior pressão, eu estou sempre calmo, com o tom de voz inalterado, eu tento me manter assim o máximo possível. Agora, isso não me impede de ter coragem de falar algumas coisas fortes, né? Por exemplo, de chegar num debate e perguntar claramente por Tato do PT qual a sua relação com o PCC, porque todo mundo sabe a relação dele com o PCC, só que ninguém tem coragem de falar, né? Você está sendo processado por isso, né? Você está sendo processado, Polícia Federal. Já ganhei. Né? Esse eu já ganhei. A Justiça realmente falou, olha, Arthur, os seus questionamentos, eles são plausíveis, há ali relações questionáveis entre o Gilmar Tato e os membros do PCC, e você pode continuar falando, por isso que eu posso, inclusive, isso aqui vai para o YouTube, eu pergunto de novo, Tato, qual a sua relação com o PCC? Né? Eu tenho de fato esse ímpeto de falar desse jeito. Agora, isso espanta muita gente, né? Eu realmente não sou o candidato fofo, eu não sou um fofinho, eu não sou um cara que vai vir aqui e falar, oi, pessoal, não é do meu jeito, eu sou um cara um pouco mais quadrado e racional, né? Então, nesse aspecto, eu perco muito do meu eleitorado, principalmente das pessoas de mais idade, principalmente das mulheres, né? Existe assim, a visão do Arthur é Arthur igual machista, né? Eu não sei se é eu não sei, eu sinceramente não sei, né? Mas de fato isso acontece. Machista então, não, porque você entrou naquela polêmica do Queer Museum lá, do Museu Gay, aí você, depois que o negócio tinha decidido que ia sair a exposição, você foi lá apoiar o pessoal que era contra a exposição. Eu não sei qual é a sua posição com relação às mulheres, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouco no que se refere à discussão de gênero e tudo, qual é a sua posição sobre isso? Eu não acredito, Silvia, eu não acredito em fomento artificial que segregue as pessoas, não acredito nisso. Então, até se eu puder esclarecer a questão do Queer Museu, né, tem gente que fala que eu apoiei a censura da exposição, de jeito nenhum, né, tem gente que falou que eu fui lá na porta fisicamente expulsar as pessoas, isso nunca aconteceu, né, o que aconteceu nessa exposição foi justamente, teve uma exposição com o tema queer, e aí o Santander, por conta deles, eu nem sabia que essa exposição existia, eles cancelaram a exposição. E aí um pessoal ia fazer uma manifestação na porta, querendo que o Estado obrigasse o Santander a abrir. Eu fui lá e falei, olha, eu não entendo aqui se você acha que é conservador, que não é essa a pauta. A pauta é o seguinte, eu não acho certo o Estado obrigar um equipamento cultural privado a abrir. Eu sou contra isso. E fui lá perguntar isso para as pessoas. Inclusive, apontei algumas contradições, né? Por exemplo, de você ter obras de arte que a própria artista colocou como classificação indicativa 16+, sendo exibidas para crianças de 8 anos. Então, por mais que isso pareça grosseiro, eu peço até desculpa para quem concorda com esse tipo de pauta, não é uma questão ideológica, né? Eu não quero meu filho encostando em homem pelado, que eu realmente não quero, não é essa a questão. A questão é de você preservar a instituição privada e as suas liberdades. Né? Agora, sim, se você me perguntar qual é a sua opinião sobre agenda LGBT, inclusão, etc., eu sou totalmente a favor, desde que esteja preservado ao foro íntimo da família, tá? A escolha de se apresentar ou não para aquela criança. É isso. Eu não sou a favor de jeito nenhum, tá? De proibição de casamento gay ou de jeito nenhum. Só que eu sou contra você obrigar crianças a irem numa exposição contra a vontade dos pais, onde tem um homem pelado lá dentro. Né? Então, nunca se colocou isso, né? Quer dizer, ninguém obriga uma criança. Sim. Eu tô extrapolando os trópicos aqui para a gente entender aonde eu tô. Eu não acredito, por exemplo, como eu disse, em políticas artificializadas. Eu não acredito em cotas para negros, por exemplo. Eu não acho que isso seja uma coisa positiva. Quando você faz isso, né? E eu tenho vários militantes negros comigo que discordam dessa posição, justamente porque você subjuga uma pessoa por conta de um grupo ideológico. Né? Eu não acredito nisso, eu não acredito em políticas segregacionistas. Eu acredito que a menor minoria é o indivíduo. Então, e não são chamadas de segregacionistas, são chamadas de inclusivas, que você inclui as pessoas. Né? Do mesmo jeito que... Você protege determinados grupos, então você pede que as empresas contratem 5%, ou que tenham 5% de mulheres no seu conselho, enfim, você estabelece leis para tentar incluir determinados grupos, já que esses grupos estão ganhando menos, ou são desfavorecidos, ou por questões de preconceito. Só estou traduzindo aqui para
para a palavra ficar... Não, mas aí é a mesma coisa que o Guilherme Boulos falar que ele tem um movimento de moradia. Desculpa, ele não tem, ele tem um movimento de invasão que utiliza pessoas, inclusive assinando presença, para serem utilizadas como força política, né? Então, assim, eu não acredito em políticas inclusivas que taxam as pessoas, mesmo porque a gente tem um problema intrínseco da titulação. Vamos falar o seguinte, por que um loiro de olho azul não pode ser considerado um negro? Você vai criar um tribunal que vai medir o tamanho do lábio, do nariz, do tom de pele. Não, a gente começa a se tornar racista quando a gente começa a querer objetivamente separar as pessoas de acordo com raça, que é um conceito que nem existe na humanidade. Cota social, você é favorável? Não? Sou, totalmente favorável. Né? Inclusive, é uma ilusão acreditar que o liberal não acredita em assistência, muito pelo contrário. Se você pegar, por exemplo, o programa Bolsa Família, não do jeito como foi feito, é um programa liberal, que é o imposto de renda negativo, que é o que eu concordo, por exemplo, com o Suplicy. Eu concordo com ele, com o renda mínima. Eu concordo com esse programa. Eu concordo com o assistencialismo, né, desde que da maneira correta, sem segregar as pessoas por outra questão que não a questão social. Né? Então, eu acredito nesse tipo de programa, né, não em programas raciais, enfim. Arthur, tem mais uma última pergunta para fazer, né, Arthur? Não tenho, não, Silvia. Eu recebi um recadinho que você queria fazer uma última pergunta. Bom, nós estamos com o nosso tempo encerrado aqui, já, aliás, falamos até mais do que a gente podia, estamos abusando da sua boa vontade, mas realmente foi um papo muito interessante. Mamãe Falei, o Arthur, eu não sei, eu tenho dificuldade de chamar o que você quiser. Você não tem cara de Mamãe Falei, você tem cara de Arthur, aliás, é um rapaz bonito, forte. Obrigado. Mamãe Falei. Você malha quantas horas por dia? Então, antes eu malhava bastante, agora que eu tô nessa luta aqui, eu não tô conseguindo fazer nada. Inclusive, como eu te falei, eu emagreci 5 quilos. Eu tô com vergonha da minha cara de acabado aqui para vocês. Tá muito bonito. E você é casado, tem namorada? Qual é o seu estado civil? Não, eu tenho namorada, mas eu não sou casado. Nunca fui, inclusive. Tem filhos também? Também não tenho filhos. Eu tenho pai, tenho mãe, né? São separados, mas os dois ainda são vivos. Tenho uma avó que ainda está viva. Tenho 2 irmãos mais novos. E, infelizmente, eu não... no rumo da conversa, a gente acabou não falando da minha vice, né? Que é a Adelaide. Mas, enfim, eu peço que quem puder, né, conheça a Adelaide também. Porque, realmente, e é que tal? Eu acredito que nós devamos, sim, ter mais mulheres na política urgente. Não por meio de políticas demagógicas, tá? Inclusive em empresa, eu acredito muito em compliance, eu acredito muito em cota dentro de empresa pela própria empresa, né? Eu acredito muito nisso. E a Adelaide, a vice, que a gente tá junto, né? Para quem não sabe, a minha vice é uma mulher, ela completou 60 anos, inclusive, essa semana. Ela vem do mercado imobiliário, trabalhou mais de 20 anos no mercado imobiliário, e eu peço para quem quiser conhecer a história verdadeiramente de uma mulher empreendedora que veio da periferia, veio da Zona Leste de São Paulo, de São Miguel Paulista, e cresceu na vida por mérito próprio e está comigo nessa luta, que, por favor, entre no meu canal e conheça ali. Põe lá, Mamãe Falei, quem é minha vice? E aí vocês vão ver uma entrevista, uma live maravilhosa que a gente fez. Eu sei que você, nas suas redes sociais, porque assisti isso hoje à tarde, diz que não tem que dar bola para Ibope, nem para as medidas de intenção de voto por parte da população. Mas você está com um número que provavelmente vai te prejudicar. Acho que provavelmente você não deve para o segundo turno. Mas isso pode acontecer. Porque eleição, a gente sabe que urna é que nem bumbum de bebê, como é que é o negócio, a gente nunca sabe o que vai acontecer. 2 questões. Se você se eleger, quer dizer, a última pergunta, qual é a primeira coisa que você faz assim que você assumir essa prefeitura? E 2, se você não se eleger, o que é que você vai continuar fazendo da vida? Vai continuar deputado? Vamos lá. Em primeiro lugar, assim, eu não sou terraplanista de pesquisa. Tá? Pesquisa é tudo comprado, eu não acho isso. É que eu acho que realmente a pesquisa ela mostra muito mais um recall do que a intenção de voto, né? Se você pegar, por exemplo, casos concretos, o Dória, ele tinha, a essa altura do campeonato, 7%. Ele era o último colocado. O Celso Russomano tinha 40%. Ele ganhou em primeiro turno. Romeu Zema
em Minas Gerais, ele tinha 3% na segunda-feira da eleição, ganhou a eleição. Wilson Witzel, mesma coisa. Marquesan em Porto Alegre, mesma coisa. Eduardo Leite, Rio Grande do Sul, mesma coisa. Dilma Rousseff para o Senado, ela era líder com 30 e não sei quantos, ela não ficou nem em terceiro lugar, né? Tinham 2 vagas de Senado, ficou lá embaixo. Então, eu não acho que pesquisa é comprado por comunismo, não é nada disso. Eu realmente acredito que a virada acontece nos últimos 3 dias, né? Ainda mais numa eleição como essa, que as pessoas estão desinteressadas e nós vamos ter recorde de nulo e abstenção, porque a gente pode hoje justificar pelo celular por que a gente não vai. Então, de fato, quem vai votar é quem tem mais gana. Eu quero votar naquele candidato. E tem 2 candidatos que têm isso hoje, o Guilherme Boulos e o Arthur Duval, né? Eu tenho a maior campanha web do Brasil, tá? Se você somar o engajamento dos meus concorrentes, todos não dá o meu engajamento. Se você pegar todas as minhas entrevistas em todos os veículos tradicionais, ela tem mais do que o dobro do view das outras, né? Muitas vezes você soma as outras, não dá a minha visualização e a minha interação, então eu realmente estou confiante que eu vou para o segundo turno, mas se não ocorrer, eu vou continuar militando politicamente, né? Sou deputado, não abri mão de ser deputado para disputar a eleição e continuo como deputado. Agora, a minha primeira ação, que não é a minha principal ação, replanejamento urbanístico e todo aquele papo que a gente conversou aqui, a minha primeira ação vai ser, cortar cargos comissionados de subprefeitura no dia 2. Após ser dia 1º, dia 2, eu vou resolver esse problema. E número 2... Ninguém sabe o que é cargo comissionado. Explica para as pessoas. Quando você pega, por exemplo, uma subprefeitura hoje em São Paulo, por que as subprefeituras não funcionam? Né? Não é uma coincidência que, normalmente, os prefeitos das atuais gestões, né, não estou falando só do Bruno Covas, estou falando do prefeito que está na máquina normalmente, ele tem o maior tempo de TV e o maior fundo partidário, o maior fundo eleitoral, porque ele delega as subprefeituras politicamente. Então, por exemplo, eu quero juntar um partido, o cara tem 20 caras ali para empregar da alta cúpula. Eu pego esses caras e emprego em subprefeitura. Um maior exemplo disso é pegar a subprefeitura da Casa Verde. Se você for na subprefeitura da Casa Verde hoje, é loteado para todo mundo, né? E o Bruno Covas, que ele tem muito do público feminino, inclusive, porque ele é fofinho, ele venceu uma doença, inclusive. Quando você vê ali o que o cara faz, você vê que ele não é aquele cara tão maravilhoso quanto ele parece. Então, cortar esses cargos imediatamente. É um ralo de dinheiro público que vai embora e nós vamos cortar imediatamente. E pauta número 2, eu vou mudar a prefeitura provisoriamente para a Rua Helvétia, no meio da Cracolândia, para mostrar que São Paulo tem um prefeito presente, que quando enche aqui, eu não vou fazer com o Bruno Covas, que vou para Ibiza, na balada, curtir o cargo. Eu vou estar aqui em São Paulo, nem que eu esteja molhado ali, resgatando com as pessoas. O pessoal que me conhece sabe que eu sou mão na massa, e São Paulo vai voltar a ter prefeito, São Paulo vai ter orgulho de fato do nosso centro histórico, de tudo aquilo que a gente pode ser e não é. Muito bem. Então, agradecemos a sua disponibilidade, a sua entrevista, o seu olho no olho aqui com toda a mulherada. Foi muito interessante conhecer, uma boa surpresa. Eu tenho que admitir que você, né, tem uma inteligência verbal, uma facilidade para falar, que surpreende para o apelido que você se deu. Eu acho que não está à altura do que você... Essa história de mamãe falei não combina com o Arthur que nós estamos ouvindo aqui. Mas, de qualquer forma, foi uma estratégia de marketing muito eficiente, tanto que você está aí, né, e se elegeu e tem possibilidades de virar o prefeito da cidade de São Paulo. Te desejo sucesso para você, tudo de bom. Espero que você tenha gostado de conversar com a gente aqui também. E, enfim, não sei se tem alguma última consideração das organizadoras do grupo, que é a Patu e... A gente só quer te agradecer, Arthur, pela disponibilidade, por ter vindo aqui conversar conosco. O canal, obviamente, está aberto para uma próxima vez a gente poder continuar a conversa. Super obrigada por ter vindo. Eu que agradeço demais, e eu quero agradecer especialmente ao Reni, né, que foi quem possibilitou essa ponte. E eu quero pedir um favor para todos vocês. Eu quero pedir um favor aqui no final. Apesar de eu ter essa cara de, sei lá, né, eu não sei, de parecer às vezes muito truculento, eu vou pedir para que vocês, por favor, gastem meia hora do seu dia e vejam as minhas redes, entendam as minhas propostas. Se vocês puderem ver um vídeo no YouTube que é Mamãe Falei, né, de onde eu vim e tal, que eu conto a minha história na Iniciativa Privada, um vídeo de 13, 14 minutos, por favor, eu só peço isso, que vocês, por favor, pesquisem e perguntem às vezes para os seus filhos, né, porque os seus filhos normalmente acompanham a gente. Se tiver um filho de 12, 13 anos, ele já me acompanha, então eu peço para que pergunte a ele as referências que ele tem do quem é o tal do Mamãe Falei. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Os adolescentes também com você, e eles nos
fazem ir atrás de coisas novas, o que é muito bom. Muito bom. E, aliás, é Sorte, outro Arthur. mérito seu. Parabéns também, porque você conseguiu quebrar um pouco esse discurso hegemônico de esquerda entre os jovens. Isso é um mérito seu que ninguém vai tirar, porque até meu filho contou uma história que você foi na Universidade de São Paulo fazer um debate na USP, queriam cancelar o debate, enfim, ele falou, por que a gente vai cancelar o debate? A USP não é para debater? Por que não pode ter alguém também liberal, de centro, de direita? Porque esse discurso hegemônico, né? Então, por isso, eu acho que você tem o seu mérito aí, eu gostaria de parabenizar você por isso também. Muito obrigado, viu, pessoal? Obrigado pela atenção e pela paciência de ouvir um cara tão polêmico, às vezes falando umas bobagens aqui. Obrigado, viu, pessoal? Muito bom. Obrigada, Arthur. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.